Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Que bom que você separou esse tempo para conversarmos sobre algo que mexe com todos nós, a nossa vida financeira. Sou o pastor Wesley Franklin e estamos aqui no Sem Filtro e com Fé. E eu quero começar sendo muito honesto com você. Como está o seu coração quando o assunto é dinheiro? Para muitos, o final do mês não traz alegria, traz uma nuvem de ansiedade. É o boleto que vence, a inflação no mercado, a prestação que parece não acabar nunca. Talvez você sinta que está trabalhando apenas para pagar contas, como se estivesse em uma roda que gira, gira e não sai do lugar. Mas eu quero te dizer uma coisa fundamental hoje. Deus se importa com a sua conta bancária. Ele não se importa apenas com a sua oração na igreja. Ele se importa com a maneira como você assina um contrato, como você paga suas dívidas e como você planeja o futuro da sua família. Muitas vezes, a nossa crise financeira não é um problema de falta de dinheiro, mas uma falta de sabedoria na gestão. Hoje, nesses breves minutos, vamos alinhar o seu bolso com o reino de Deus. Vamos trocar o medo da escassez pela confiança da providência. Respire fundo, vai. Abra seu coração e vamos juntos aprender o que a Bíblia diz sobre ser um administrador fiel. Sabe qual é o maior erro que cometemos? É acreditar que somos os donos do que possuímos. A Bíblia diz no Salmo 24 que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Se tudo é dele, nós somos apenas mordomos. E o que é um mordomo? O mordomo é um gerente, é alguém que cuida dos bens de outra pessoa. Quando você entende que o dinheiro que entra na sua conta todo mês não é seu, mas um recurso que Deus confiou a você para gerenciar, o peso muda. O dono se desespera quando as coisas vão mal. O gerente, o mordomo fiel, consulta o dono para saber o que fazer. Em 2026, com tantas incertezas econômicas, o mundo tenta nos convencer de que nossa segurança está no acúmulo. Mas a Bíblia nos ensina que a nossa segurança está na fidelidade. Jesus nos alertou em Mateus: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Dinheiro é um excelente servo, mas um mestre terrível. Se ele domina suas noites de sono, ele virou seu mestre. Mas se você o usa para abençoar sua casa e o reino, ele é seu servo. Como você tem tratado os recursos de Deus hoje? Muitos cristãos acreditam que planejar é falta de fé. Dizem, Deus proverá. E sim, ele provê. Mas Deus ama usar mentes organizadas. Olhe para a história de José no Egito. Ele teve uma revelação espiritual sobre uma crise que viria. Mas ele não ficou parado, apenas orando. Ele criou um plano estratégico. José poupou 20% de toda a colheita durante os anos de fartura. Ele criou uma reserva. Ele foi o administrador que salvou nações. Fé e planejamento não são inimigos, eles são parceiros. Quero te dar 3 chaves práticas agora. Se puder, anote ou guarde no seu coração. A primeira chave é a honra. A segunda, o domínio próprio. E a terceira, a generosidade. Quando eu falo que a primeira é a honra, eu digo que você não deve começar seus pagamentos pelos boletos. Comece por Deus. O dízimo e a oferta não são taxas. São declarações de que Deus é sua fonte. Quando você honra a Deus primeiro, você coloca ordem espiritual nas suas finanças. Segunda chave, domínio próprio. O mundo grita, compre agora, pague depois. Mas o fruto do Espírito é domínio próprio. Antes de uma compra por impulso, pergunte-se, eu realmente preciso disso? É necessário isso agora? Eu devo comprar? A dívida por vaidade é uma corrente. É uma corrente que prende os pés de quem foi chamado para voar. Às vezes você não vai voar porque você está devendo. Terceira chave, a generosidade.
Quem retém mais do que é justo, empobrece. Mas a alma generosa prosperará. Deus não prospera você para aumentar seu padrão de vida, mas para aumentar seu padrão de generosidade. Se você não atenta para a importância disso na sua vida, sabe o que é que vai acontecer? Você vai ser igual aquelas pessoas que no meio da noite vai acordar na cama com a mente acelerada, contas, responsabilidades, cobranças, medos, aquela sensação de sempre estar correndo atrás, sabe? Aí você olha para Deus e diz assim: eu estou cansado, eu preciso de uma direção, de uma solução, de uma provisão. Aí você ora, aí você percebe que você não está pedindo resposta, mas você também está carregando um peso enorme nas costas e sozinho, como se tudo dependesse só de você. E aí você fala: Senhor, porque parece que eu sempre estou no limite, eu não aguento mais. A gente diz que não aguenta, a gente chora, mas aí Deus fala no teu coração. Ele diz assim: não é falta de provisão, é excesso de preocupação. E isso dói, sabe? Porque às vezes o problema não é o dinheiro, é o medo de faltar. Eu tenho certeza que com você também acontece isso, o medo de faltar. E Deus nos faz lembrar de quantas vezes Ele já nos sustentou, as portas que Ele abriu, de onde você menos esperava, onde mandou recursos quando você não tinha de onde tirar, e fez milagres que até hoje você não sabe explicar. E aí Ele diz: eu não falhei antes, por que falharia agora? Aí você entende algo muito forte. A ansiedade rouba a paz que Deus quer usar como chave nas nossas vidas. Quando a nossa alma aperta, a visão fica curta. Mas quando a gente confia, Deus amplia o caminho e coloca oportunidades onde antes só tinha medo. Agora pensa comigo. Será que o que está te sufocando hoje é a falta de provisão? Ou é o excesso de carga emocional que você colocou sobre você mesmo? Talvez Deus não esteja dizendo não. Talvez Ele só esteja te chamando para confiar de um jeito novo. Porque a porta que Ele vai abrir não se sustenta com medo, mas com fé. Pense nisso. Mas aí eu fico com medo. Será que só eu passo por isso? Claro que não. Veja as indagações dos nossos ouvintes por todo o Brasil. Temos aqui 3 perguntas impactantes sobre essas situações. A primeira é da Júlia. A Júlia tem 19 anos e mora em Teresina, Piauí. E ela diz assim: oi, tudo bem? Eu sou a Júlia. Eu estou começando agora minha faculdade e meu primeiro estágio. E vejo muita gente da minha idade na internet falando de viver o agora e gastar com experiências e marcas. Eu sinto um desejo de prosperar e ter minhas coisas, mas às vezes me sinto culpada. Parece que querer dinheiro é pecado ou falta de humildade. Como eu posso construir meu futuro financeiro sendo fiel a Deus, sem deixar que o dinheiro vire o centro da minha vida? Ó, Júlia, que pergunta preciosa essa tua. Você coloca e toca no coração de uma geração que é pressionada pelo ter o tempo todo. A primeira coisa que você precisa entender, Júlia, é que prosperidade não é pecado. Ganância é. Deus não quer que você seja medíocre, que você passe necessidade. Ele quer que você seja excelente na sua profissão, que tenha recursos. O segredo está na ordem. Em Mateus 6,33, Jesus diz: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O segredo para você, Júlia, é construir sua vida sobre o ser, antes do ter. Use esse início de carreira para aprender a poupar, mesmo que seja pouco. Não tente impressionar as pessoas com marcas, tente impressionar Deus com seu caráter. Se você aprender a gerenciar R$100 agora com fidelidade e desapego, Deus poderá te confiar milhões amanhã, porque Ele saberá que o dinheiro está na sua mão e não no seu coração. O lugar de dinheiro é no bolso. O Marcos, ele tem 39 anos. Ele mora em Sobral. E ele pergunta o seguinte: paz do Senhor, aqui é o Marcos. Eu trabalho duro,
sou fiel nos dízimos, mas parece que as contas nunca fecham no azul. Tenho esposa, 2 filhos pequenos e o custo de vida em 2026 está assustador. Sinto um peso enorme de não estar dando o melhor para a minha família e isso tem gerado até brigas no meu casamento. Como eu faço para manter a fé quando o boleto chega antes do salário? E como eu posso ter sabedoria para sair desse ciclo de apenas sobreviver mês após mês? Marcos, meu irmão, eu sinto um peso da sua voz. Quero te dizer, você não está sozinho. Muitos homens de Deus enfrentam essa mesma batalha silenciosa. O peso de seu provedor é real, mas você precisa se lembrar que o provedor final da sua casa não é o seu patrão ou o seu esforço, é o Senhor. Sobre as brigas no casamento, o dinheiro nunca é apenas sobre números, é sobre concordância. Sente com a sua esposa, abra as contas no papel e orem juntos sobre elas. A Bíblia diz que se 2 concordarem na terra sobre qualquer coisa, será feito. Praticamente falando, se você é fiel no dízimo e a conta não fecha, a hora de olhar para a gestão. Às vezes o devorador não está no ataque espiritual, mas um pequeno gasto invisível, a falta de planejamento. Comece a cortar o supérfluo, com coragem, por um certo tempo. Corte tudo aquilo que não é necessário. Corte a Netflix, corte a saída para pizza, faça um sacrifício, porque esse sacrifício hoje é o que vai garantir a paz no amanhã. Deus honra o esforço de quem busca a organização. Não desanime, essa fase vai passar, tá, Marcos? A nossa terceira pergunta é da irmã Maria. Ela tem 55 anos e mora em Parnaíba, Piauí. Olá, meu querido pastor Wesley. Aqui é a irmã Maria. Gosto muito da sua pregação e vejo o agir de Deus nas suas palavras. E espero o Senhor em breve aqui em nosso litoral. Pastor, eu já vi Deus fazer muitos milagres na minha vida. Mas hoje me preocupo. Me preocupo muito com amanhã. Eu queria ter mais para poder ajudar mais a minha igreja e os meus netos que estão começando a vida. Sinto que as verdes desperdicei no passado e hoje me pergunto, ainda dá tempo de organizar minha mordomia? Como eu posso ser uma bênção financeira na vida dos outros se eu mesmo ainda me sinto limitada? Irmã Maria, é uma alegria muito grande ouvir a senhora. Breve estaremos aí em Parnaíba e se a senhora me convidar, vou tomar um cafezinho com bolo aí na sua casa. Mas deixa eu dizer uma coisa para a senhora. Nunca é tarde para organizar a casa. Deus é o Deus do recomeço. A Bíblia nos conta a história da viúva que tinha apenas um pouco de azeite, lá em 2 Reis, no capítulo 4. Ela achava que era o fim, mas quando ela colocou o pouco que tinha à disposição da palavra de Deus e se organizou para buscar vasilhas emprestadas, o milagre aconteceu. Para a senhora, o foco agora é a mordomia da sabedoria. A senhora pode não ter grandes quantias hoje, mas tem experiência. Comece a organizar o que tem com gratidão. O pouco com Deus é muito. Sobre ajudar seus netos, o maior legado que a senhora pode deixar não é uma conta bancária cheia, mas o ensino da fidelidade. Ensine-os a serem dizimistas, ensine-os a não serem escravos de dívidas. Sua generosidade começa na sua oração e em pequenos gestos. Deus vê o coração da senhora e assim como a viúva das 2 moedas, o seu pouco tem um valor imenso no reino. Com essas perguntas, meus filhos, da mesma forma que as dificuldades e dúvidas ocorrem na vida desses irmãos, também ocorrem nas nossas. Talvez você esteja ouvindo e sinta um peso, porque hoje as contas estão no vermelho. Talvez você sinta vergonha pelas dívidas que acumulou. Eu quero te dizer, há esperança. O Deus da restituição está aqui. E aí eu te convido agora. Vamos orar? Se você estiver dirigindo, mantenha um foco, tá? Mas se puder, eleve seu pensamento a Deus. Senhor, meu Deus, eu entro na tua presença agora, por cada vida que assiste esse vídeo. Pai, tu conheces cada centavo, cada dívida, cada preocupação que tem tirado o sono deste teu filho e desta tua filha. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor traga clareza mental agora, que o espírito da confusão financeira saia desta casa. Pai,
Eu clamo por portas abertas. Senhor, traz ideias criativas. Que onde havia escassez, surja o empreendedorismo. Que este homem, que esta mulher, com pouco dinheiro, faça com que nasça uma riqueza geracional, Senhor. Empreenda. Que onde havia desperdício, surja a disciplina. Que não se gaste mais com tolices, mas sim com tudo aquilo que edifica. Abençoa o trabalho das mãos deles, Senhor. Que eles sejam como José, administradores sábios, que abençoam até os que estão ao redor. Eu declaro que a tua provisão nunca faltará na mesa desta família. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Para encerrarmos esse tempo, leve essa frase com você. Deus não te dá semente para você guardar no saco. Ele te dá semente para você plantar. A sua prosperidade tem um propósito. Ela serve para sustentar sua família com dignidade, para ajudar o necessitado e para fazer a obra de Deus avançar. Quando o seu porquê é maior do que você, Deus se alegra em abrir as janelas dos céus. Comece hoje. Não foi ontem, não é amanhã, é hoje. Olhe para suas finanças com os olhos de quem serve um Deus de abundância, mas também um Deus de ordem. Organize sua casa, limpe sua casa, se desfaça daquilo que não presta. Tudo no lugar certo. Honre seus compromissos e descanse no Senhor. Se essa mensagem te deu uma nova esperança, envie para um irmão ou irmã que está lutando financeiramente. Seja você o canal de sabedoria na vida de alguém hoje. Fica na paz de Cristo e com a sabedoria que vem do alto. Até o nosso próximo encontro. E não se esqueça, tá? Dá um like, curta, comenta e se inscreve no canal. Isso vai nos possibilitar ajudar muitas pessoas, tanto no alimento espiritual como no alimento material. A obra é grande e poucos são ceifeiros. Lembre-se que toda terça, quinta e sábado, às 20 horas, sai novo vídeo em nosso canal. Até breve, tá? Que o Senhor fique com você e permaneça.